Na celebração dos 40 anos do Estado Novo, Salazar deixa expressa a sua ideia conservadora do direito internacional, seguindo ao revés da nova ordem do pós-guerra. Vivemos uma época que, apesar de uma verdadeira explosão científica e correspondente progresso em numerosos setores da vida, se apresenta excessivamente perturbada da consciência dos homens e dos povos. Esta perturbação resulta de se terem rompido com a Segunda Grande Guerra numerosos equilíbrios sobre que assentava a vida social e as relações dos Estados, e também das ideias admitidas para a criação da sociedade futura. O mal vem, portanto, dos factos e das situações criadas, e também dos erros de julgamento e de pensar que nos invadiram e constituem veneno corrosivo da ação. There's no doubt that Salazar believed that the war in Africa was a war against communism, as well, of course, as a war to keep himself in power. One should never forget that. Se a experiência vale alguma coisa, devíamos tirar daqui uma ilação. A força pode fazer revoluções, mas não pode, só por si, mantê-las sem o apoio da consciência nacional. A ideia de que a nação está hoje cloroformizada pelo medo ou por uma espécie de vitaminose política é incompatível com o entusiasmo e a confiança com que se bate em 3 territórios ultramarinos. Os sucessos militares iniciais não indiciavam o final da guerra colonial que se arrastava desde 1961. A fraca mobilização inicial foi-se perdendo e a contestação ao regime e à política ultramarina, sobretudo por parte dos mais jovens, fazia-se sentir com frequência, apesar de violentamente reprimidas. Externamente, o regime contou com algum apoio dos seus aliados, nomeadamente os Estados Unidos. Increasingly, the United States, particularly under Nixon, came to believe this as well. And you get the movement of the United States from supporting African nationalists to supporting the South Africans and the Portuguese in their wars in the southern part of the continent. So the United States also came to believe that it was essential to fight this war to prevent the spread of communism. Para além disso, e não só por esta razão, mas também depois da Segunda Grande Guerra Mundial, todos os impérios, portanto, todos os países europeus que tinham, portanto, possessões, colónias em África, começaram a sentir, os povos africanos a seguir à guerra, realmente essa ânsia, essa necessidade de libertação, de serem também autores e senhores da terra, digamos, onde nasceram. As potências coloniais do pós-guerra, na sua maioria democracias parlamentares, cederam à pressão exercida pelos emergentes movimentos de libertação, dando a independência aos seus territórios tão rapidamente quanto lhes foi possível. Os ataques efetuados pela UPA no norte de Angola, em 14 de março de 1961, o êxodo das populações ao horror dos acontecimentos, abalaram a soberania nacional nos territórios africanos. Ainda em dezembro, o gigante indiano manifesta a intenção de recuperar os pequenos territórios de Goa, Damão e Tiu, há muito posse de Portugal. Os soldados, em desvantagem numérica, material e logística, recebem a ordem de Salazar para resistir até ao fim. No penúltimo telegrama enviado a 14 de dezembro ao governador-geral, General Vassalo e Silva, Salazar escrevia assim: Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Contudo, tal não virá a acontecer, pese embora a tensão que se vivia. Mais tarde, a rendição das tropas foi considerada por Salazar como um ato de cobardia.
Quanto a Angola, Salazar quer manter a posse da colónia a todo custo, mobilizando de imediato para a guerra a sociedade portuguesa. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Como consequência, o envio de militares para as colónias africanas aumentou. Abriu-se uma primeira frente de combate em Angola, seguida de uma segunda na Guiné e, em 1964, a terceira frente é aberta em Moçambique. A falta de diálogo por parte de Salazar obriga as Forças Armadas a estarem presentes em 3 teatros de operações a distâncias muito consideráveis de Portugal. The more people they torture, the more ruthlessness they demonstrate in the way they treat populations, the weaker the moral position of Portugal becomes, and the more populations will join our liberation struggle against them. Negotiation was seen as impossible with the Portuguese, and the newly formed Frelimo felt obliged to initiate some form of military action long before it was really prepared to do so, simply because war had already broken out in the other colonies, and they were expected to follow in the same course themselves. Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, criou expectativas quanto ao rumo que o país seguiria a partir de 1968. A Primavera Marcelista, como ficou conhecido esse período, manteve fechada a questão do ultramar. A independência do governo em relação aos votos da Assembleia Nacional, a possibilidade de legislar por decretos-leis, a responsabilidade política do Presidente do Conselho perante o chefe do Estado são elementos fundamentais da ordem constitucional vigente. E graças à sua prática, as Forças Armadas puderam remeter-se ao papel que lhes pertence de escudo defensivo da nação. Salazar criou um exército, não apenas por lhe ter renovado os quadros, por o ter dotado de material, por lhe haver construído quartéis, mas, sobretudo, na medida em que restaurou a disciplina abalada, a disciplina sem a qual não existem nem a estrutura nem o espírito militares, separando nitidamente o que é do foro da política, a cargo dos órgãos de soberania, e o que pertence às Forças Armadas, que no silêncio e na obediência encontram a grandeza da sua nobre missão de servir. No tempo de Salazar, a guerra era conduzida sobretudo a partir de Lisboa. E isto vem numa tradição antiga nas colónias, digamos, em que as ameaças internas à ordem eram resolvidas pelas forças locais, mas as ameaças à soberania eram enfrentadas por meio do despacho de forças expedicionárias da metrópole, não é? A guerra arrastava-se de uma forma lenta para ambas as partes. Por um lado, Portugal não proporcionava meios materiais suficientes para as suas tropas de além-mar. Por outro, a guerrilha moçambicana, quanto mais penetrava na colónia, mais dificuldades logísticas apresentava. O facto das linhas de abastecimento, à medida que a Frelimo progredia, militarmente estarem já muito distendidas e ameaçadas. Portanto, as questões logísticas eram difíceis de resolver quando a Frelimo começou a penetrar na zona da Zambésia e etc. Não é? Well, initially the Portuguese believed that Frelimo was weak militarily, and that the war could be confined to the northern areas of Mozambique, where there were very few people and no important economic installations. Portugal didn't have a great deal of military resources, and they therefore, in a sense, tried to fight the war as cheaply as possible and as cost-effectively as possible. Para garantir uma melhor eficácia operacional, Marcelo Caetano decide nomear, no final da década de 60, 3 generais, comandantes militares para cada uma das frentes de combate: Spínola, Costa Gomes e Caúlza de Arriaga. Caúlza de Arriaga, general oriundo da arma de engenharia, desde cedo começou a evidenciar o dinamismo e ambição que caracterizarão a sua carreira. É o responsável pela criação da Força de Paraquedistas, em 1956, subsecretário de Estado da Aeronáutica e um dos principais opositores ao golpe de Botelho Muniz, demonstrando assim
o seu apoio à ditadura. Como comandante militar de Moçambique, Kaouza de Arriaga leva consigo uma doutrina de abordagem à guerra colonial diferente dos seus antecessores. A partir desta altura começam, digamos, a condução da guerra a descentralizar-se, a surgir uma espécie de caudilhos militares, não é? Vamos ter, um pouco depois, vamos ter o Costa Gomes em Angola, o Spínola na Guiné e, obviamente, o Kaouza da Arriaga em Moçambique, não é? O comandante anterior ao general Kaouza da Arriaga em Moçambique, como comandante-chefe, foi o general Costa Gomes, nunca comandante-chefe, mas como comandante militar. E foi no seu período que, na verdade, a capacidade dos Macondes nesta área se fortificou completamente. Era impossível manter o núcleo do Planalto dos Macondes totalmente na mão do inimigo, com uma abstenção das nossas tropas de se poderem movimentar, não digo à vontade, porque estamos num estado de guerra, mas pelo menos no mínimo exigível numa contra-guerrilha. Os fracassos da Frelimo no sul, a partir de Lourenço Marques, e no centro, nas regiões da Zambésia e de Tete, fez centrar a sua ação durante os primeiros anos no norte, nos distritos do Niassa e Cabo Delgado, e assentar a sua força combatente nos Macondes. O que se passou antes de essencial em termos militares foi uma progressão relativamente sólida da Frelimo nos distritos, nessa altura, hoje províncias nortenhas de Cabo Delgado e de Niassa, que decorreu sobretudo, portanto, entre os finais de 64, quando a guerra começou, e 67, 68, não é? A 3 de fevereiro de 1969, em Dar es Salaam, Eduardo Mondlane é vítima de atentado ao receber um livro armadilha. No seio do triunvirato que dirige desde então a Frelimo, destaca-se Samora Machel, precursor de uma nova orientação para a luta de libertação. Apoiar a politização dos camponeses, base de sustentação de qualquer movimento guerrilheiro. A partir de, digamos, de finais de 67, há razões políticas internas, nomeadamente divergências de fundo em relação à condução da própria guerra, nomeadamente com uma linha que defendia ações militares mais espetaculares nas cidades, etc. E uma outra linha que, digamos, mais sob influência maoísta, poder-se dizer depois, procurava ganhar bases mais sólidas no espaço rural e fazer esse avanço para sul. No relatório da Operação Nalgórdio, Kaouza de Arriaga é claro na sua comunicação às tropas. Destroçar o inimigo que, armado, pretende dominar a região, libertar as populações escravizadas, restabelecer a ordem e a paz. A Frelimo dominava o Planalto dos Macondes. Tinha um poder efetivo, duas companhias de comandos portugueses não entravam lá dentro, não tinham capacidade para entrar lá dentro. Portanto, eles estavam quase, na verdade, com a situação que desejavam para politicamente poder ser explorada lá fora, a dizer que, afinal, temos áreas que são nossas, que não são já dos portugueses. Com efeito, a Frelimo recebia com frequência jornalistas europeus no Planalto Maconde, pondo em causa a soberania portuguesa e criando dificuldades ao regime no relacionamento diplomático, isolando-o da comunidade internacional. Portanto, é a zona, o coração da Frelimo, digamos, é também, diz-se, porque havia muita informação a respeito da estrutura da Frelimo naquela zona, nomeadamente através da entrega do Lázaro Cavandam, que era um importante líder da Frelimo
daquela zona que se entrega pouco antes. Portanto, há uma série de fatores que levam, portanto, a localizar a operação naquela zona. Junto à fronteira norte de Moçambique, para lá do rio Rovuma, encontra-se a Tanzânia, principal base de apoio às operações militares da Frelimo. Em Nachingwea permaneciam os principais órgãos militares e em Mtwara estava o centro de treino e apoio logístico. As colunas de guerrilheiros e o material destinado às bases do interior do Planalto Central vinham de Nachingwea e de Mtwara, tendo como linha principal de infiltração um eixo que passava entre Mocimboa do Rovuma e Nangade, apoiado na base Beira. O material principal dirigia-se para as bases Gungunhana, Moçambique e Nampula, através da região do Xindurrilho, enquanto o material da reserva era armazenado na base provincial 25, perto de Nakatar. E a filosofia da operação, portanto, era, sendo a Frelimo forte ali, tendo as bases fortes, vamos concentrar tropas e vamos, digamos, partir a espinha ao inimigo. Traçado o quadro português e da Frelimo, o general Causa de Arriaga iniciou o desenho da Operação Nogórdio. Nomeia o COFI, Comando Operacional das Forças de Intervenção, com quem inicia os trabalhos preparatórios. É nomeado comandante do COFI o coronel paraquedista Armindo Videira. Instalámos-nos no quartel-general de Nampula, em instalação própria, quer dizer, e separado do resto da organização. Recebemos diretivas concretas do general Cousa de Arriaga e começámos a planear e a trabalhar sobre a operação. A Nogórdio iria integrar todos os ramos das Forças Armadas numa ação conjunta de assalto ao Planalto dos Macondas. Desde o início, a ideia geral era haver como que um cordão que, por meio de pequenas emboscadas, circundasse toda a área. E essa área, o seu perímetro seria à volta de 150 km. E depois criar forças em núcleos individuais para atuarem diretamente sobre as principais bases que eles tinham nessa área. Causa pretendia efetuar um cerco ao Planalto Maconde e aí atacar as 3 bases importantes da Frelimo, Gungunhana, Moçambique e Nampula. O assalto a cada uma das bases foi a missão atribuída a cada agrupamento de tropas especiais, comandos, paraquedistas e fuzileiros. Há sempre uma missão geral, e a missão geral era destroçar o inimigo quando armado, libertar as populações escravizadas, era este o termo, digamos, utilizado, e finalmente manter-se no local e nos locais e restabelecer a paz e a ordem. Portanto, esta era a missão geral para a Operação Nogórdio. Concretamente, o meu agrupamento tinha como missão pontual penetrar, portanto, na área, estabelecer uma base temporária e dessa base atacar concretamente uma das bases importantes, que era até conhecida como a base de artilharia, onde estaria o armamento mais pesado, que era a chamada base Gungunhana. Bom, a missão atribuída à companhia que comandava na altura, juntamente com mais 3 companhias de paraquedistas, eram as companhias existentes em Moçambique, a missão principal, dizia, era assaltar e destruir a base de Moçambique, a base provincial de Moçambique. Fazia parte da missão também proteger uma companhia de engenharia que tinha permissão à abertura de uma picada tática a partir da zona da Capoca, entre a picada Muidumbe e Miteda, picada tática essa a iniciar nesse local até próximo da base de Moçambique. Próximo, um local que garantisse e que desse possibilidade à bateria de artilharia, que também fazia parte dessa coluna,
proceder ao bombardeamento prévio dessa base. Essa missão de proteção e a missão de assalto e destruição da base de Moçambique era fundamentalmente a missão principal da companhia, que comandava na altura. O que nos foi destinada foi a base de Nampula, que era a terceira base. E, portanto, no conceito de operação, pensava-se que depois dos paraquedistas e os comandos assaltarem as duas primeiras bases, que as forças que não seriam com certeza destruídas, porque na guerra de guerrilha há sempre tendência para evitar o confronto direto, e portanto que esses elementos que saíam dessas duas bases fossem reforçar a terceira base, que era a base que constituía o objetivo dos fuzileiros. A concentração das forças portuguesas realizou-se em Moeda, pequena povoação sede da circunscrição dos Macondas. A 1 de julho de 1970, inicia-se a Operação Nogórdio, mobilizando cerca de 8.000 homens dos 3 ramos das Forças Armadas. Para a manobra terrestre, foram utilizadas várias especialidades: comandos, paraquedistas, fuzileiros, engenharia, artilharia, transmissões, helicópteros, serviço de saúde, apoio e ação psicológica. Quando se foi para a Operação Nogórdio, a primeira ação psicológica que se fez foi o esclarecimento de toda a tropa sobre o que era a Operação Nogórdio, o que é que se ia fazer, porquê é que se ia fazer e quais eram as suas missões. E uma das missões atribuídas, está escrito isso, está escrito nos documentos que há de preparação para a Operação Nogórdio. A primeira parte é instruções às tropas. E uma das coisas que existe é precisamente a forma de receber os macondes que se apresentassem. A ação psicológica prevista não constituía novidade na Nogórdio. As Forças Armadas Portuguesas cedo se aperceberam de que o seu sucesso militar dependia do apoio que prestassem aos povos sob a influência dos movimentos guerrilheiros. As ajudas sanitária e médica e o ensino tomaram parte no conflito, com a formação de pequenas brigadas de apoio psicossocial, sem contudo descaracterizar a realidade cultural da população. Por volta dos primeiros anos da década de 60, eu penso que houve um curto período em Portugal em que a discussão se abriu um pouco sobre a condução da guerra, sobretudo com o envolvimento de alguns sociólogos, portanto gente do mundo académico que opinava também e que defendia, lá está, tal como os ingleses, que a melhor resposta para a guerra era induzir o desenvolvimento. So as the war progressed, there were people in the Portuguese command who said it was necessary to try and do the same thing. And so the policy of the aldeamentos was developed, whereby the African population in the war zones was grouped into defended, protected villages. And that was very much in imitation of the British policy in Kenya and Malaysia. Surgem estas brigadas da ação psicossocial, no início mesmo, elas surgem como brigadas compostas com enfermeiros, técnicos agrários, etc., que era suposto andarem de aldeia em aldeia para resolver problemas dentro desta perspectiva que é preciso atrair população. Não é? Havia equipas da ação psicossocial que iam aos aldeamentos ou às aldeias, quando não havia aldeamento. As aldeias era mais difícil. As aldeias estavam desguarnecidas. Nos aldeamentos, os habitantes dos aldeamentos estavam protegidos. E num aldeamento pode-se realmente proporcionar aos habitantes bem-estar. Em Moçambique, durante a Guerra Colonial, foram construídos cerca de 1000 aldeamentos. Só em Tete, que é a zona que eu estudei com mais detalhe, havia à volta de 250, mas sistematicamente eles foram construídos tarde. Ou seja, depois da guerrilha já estar na região.
onde eles eram construídos. E isso seria um dos princípios essenciais desta lógica, que eu repito, inglesa, que quando a guerrilha chega ao lugar, o aldeamento tem que estar feito e a população controlada, não é? Esse aspecto da ação psicossocial estava entregue às unidades que estavam em quadrícula. O que acontece é que estas brigadas cada vez mais se vão transformar, digamos, em unidades de recolha de informações. Portanto, nesta fase inicial, em que há uma grande preocupação em relação ao conhecimento de quem é o inimigo e como ele se movimenta, não é? É claro, aproveitada-se essa ação social para fazer a ação psicológica, para o contacto com as populações, o humanismo com que elas eram tratadas, as escolas, que realmente havia sempre uns carolas, como se chama, que se encarregavam desses trabalhos e que realmente conseguiam êxitos. I think the psychosocial war that the Portuguese fought was, in a curious way, very successful. It really took two forms. First of all, there were the aldeamentos, which grouped the population in areas where they could be defended, where they could be supplied with health services, educational services. And there was, in fact, a great expansion of education in the last 10 years of Portuguese rule in Mozambique. Isto há um motivo. Porque quando o comando de Moçambique quis recrutar africanos para as suas fileiras, se quiséssemos ter mais, tínhamos mais. O número ilimitado de africanos chegou aos 10 mil. Mas se a guerra tivesse continuado, ainda bem que não continuou, porque a guerra é uma coisa terrível, tivesse continuado, caminhava-se para uma situação que se chamava a africanização da guerra. De facto, não é em nada inédito que isto tenha sucedido, mas entendo que neste caso concreto que estamos a tratar, o que se passou foi verificar-se que se podia tirar partido da existência de mancebos em Moçambique, estou a falar de Moçambique, que poderiam ocupar perfeitamente os lugares de mancebos de Portugal que estavam a não existir. A questão do ganhar as mentalidades teve muitas facetas e evoluiu. Eu referi já as operações administrativas para ganhar as populações, as acionar no combate aos guerrilheiros e culminou, digamos, com a grande manobra clássica de ganhar as populações, que foram os aldeamentos, não é? Portanto, a filosofia seria não só atrair as populações, como também impedir o contacto delas com os guerrilheiros, para, digamos, dessa forma, impedir a possibilidade delas serem ganhas pelos guerrilheiros. Por exemplo, na Operação Nogórdio havia muita atividade relacionada com a ação psicossocial, lançar cartazes. Fazíamos panfletos que tinham mais imagem propriamente palavras, porque a imagem eles percebem, a palavra também era em Macondo, mas podiam não perceber. E lançou-se 1 milhão de panfletos de 25 tipos. Usar aquilo que os americanos chamavam no Vietnã o voice aircraft, portanto, megafones das portas abertas dos NORATLAS, dos aviões que voavam muito baixo, a convidar as populações a entregarem-se. Na Operação Nogórdio, nós limitámos-nos a equipar um avião Dakota, julgo eu, um avião Dakota com uns alto-falantes e um sistema de amplificação, uma PA, não provavelmente a de Pink Floyd, mas era qualquer coisa de muito potente em termos de som, e transmitíamos o que nos tinha sido fornecido pela ação psicológica, que eram uns cassetes com gravações em Maconde. 2 vezes por dia, o avião sobrevoava a baixa altitude do Planalto, incitando as populações a aderirem ao projeto português. Lá embaixo, a engenharia iniciava a progressão em direção às bases, abrindo novos trilhos, muitas vezes paralelos aos existentes. A razão era óbvia.
As picadas estavam minadas, provocando efeitos devastadores nas tropas. A primeira companhia de engenharia chegou com o seu primeiro pelotão em abril. Acabou por se completar na primeira quinzena de maio e nessa altura era bem visível que todo o Planalto tinha o terreno preparado para o inimigo e não para as suas tropas. Com efeito, nas bases do Planalto Maconde, os guerrilheiros planeavam poder declarar aquela região independente. Para isso, contou a capacidade militar demonstrada pela Frelimo ao conseguir estrategicamente controlar a região, flagelando regularmente as tropas portuguesas, causando elevados danos humanos e materiais, acabando por sitiar as unidades de quadrícula e, com isso, retirar-lhes o controle do Planalto. Sendo assim, haveria que modificar o próprio terreno para que a ação pudesse evoluir. E essa modificação passava pela abertura dos itinerários, não só aqueles que viriam a ser feitos para cerco das ditas bases, mas também os itinerários que ligavam as diversas companhias de quadrícula e os diversos centros de comando das futuras ações. A engenharia, com as suas máquinas, com o seu peso logístico, com o seu deslocamento lento para abrir itinerários de acesso aos objetivos, tinha que ter uma proteção eficaz e, portanto, isso envolvia bastantes unidades, tipo companhias de caçadores, que protegiam nos flancos a determinada distância, de modo que toda esta coluna operacional prosseguisse em direção aos referidos objetivos. A artilharia e a infantaria fizeram a segurança às unidades de engenharia que progrediam no terreno. Além do perigo de ataques, os homens que participaram nestas frentes estiveram sujeitos a duríssimas condições ambientais provocadas pelo calor e falta de água. A Companhia de Morteiros Médios completou o trabalho efetuado pela artilharia. Tornava-se necessário uma unidade que pudesse proporcionar um apoio de fogos mais próximo, com maior mobilidade, mais expedito, e isso considerou-se que era ajustado a uma unidade que utilizasse morteiros médios, portanto de calibre 81 mm. O que foi pedido à esquadrilha de helicópteros, na sequência de um crescimento das capacidades instaladas, no crescimento de ações prévias, o que foi pedido foi a capacidade de deslocar, transportar as unidades terrestres e, ao mesmo tempo, apoiá-los pelo fogo no apoio direto com os helicópteros canhão. Quando o comando-chefe fez uma operação que era global, o fator noite e dia deixou de contar, porque as coisas continuaram a acontecer de noite. A nossa limitação de ir lá de noite tornou-se mais óbvia do que nos períodos anteriores, em que à noite havia como que um recesso da atividade. E isso obrigou-nos a aprender e a improvisar, chamemos assim, para poder ocorrer de noite, que era uma coisa um bocado improvisada, dadas as condições de equipamento dos helicópteros. Para a montagem do cerco, foram abertas as picadas táticas Nakatouro Rio Moera e Nangololo Capoca Macupela Rio Moera, de modo a isolar os núcleos centrais dos cercos descontínuos, norte e sul. A forma convencional da Operação Nogórdio retirou o fator surpresa inerente à guerra de guerrilha. A operação não foi feita no tipo de guerrilha, em que a surpresa seria talvez o fator principal. Foi realizada às claras. A progressão no terreno foi efetuada passo a passo. Primeiro devido à abertura das picadas táticas, depois porque a Frelimo teve a oportunidade de efetuar ações nos novos trilhos, por vezes com a colocação de abatices ou minas.
algumas minas antipessoal que ainda colocou. Eu recordo-me que exatamente na picada tática aberta, a picada que eu já referi, aberta pela Companhia de Engenharia, nessa picada apareceram, embora em pequeno número, apareceram algumas minas instaladas. Em certa altura, na abertura de um dos itinerários de cerco, vindo de Nangololo para norte, mas circulando para apanhar Miteda, ao fim do dia chega a Nangololo o chefe de equipe, com a sua equipe que tinha acabado de abrir esse itinerário, e recebemos a comunicação que as forças inimigas tinham acabado por destruir com abatizes e com pequenos cortes em estrada tudo o que tinha sido feito. Neste tipo de confronto, o exército convencional luta com sombras, não é? Não luta com um inimigo visível. Ela era difícil para encontrar, para estabelecer o contacto. Portanto, difícil, digamos. Agora, uma vez isso conseguido, era um inimigo, digamos, fácil de derrotar localmente. A aproximação às bases foi feita com a maior cautela. Embora com baixas em número inferior ao do inimigo, as forças portuguesas já tinham sofrido algumas flagelações durante a abertura das picadas táticas. Por outro lado, o encontro com as escassas linhas de água do Planalto fazia supor a existência das bases inimigas. O seu controlo contribuiria para garantir a presença das forças portuguesas no Planalto dos Macondas. A presença humana adivinhava-se quer através de objetos abandonados, quer pela existência de machambas, garante da subsistência alimentar dos guerrilheiros. Estas hortas, dissimuladas na vegetação, eram difíceis de detectar do ar. Porque à volta das bases, normalmente, também havia sempre a população que os apoiava, que tratavam das machambas, portanto, dos campos agrícolas da zona, que eram campos, muitos deles encontramos em várias operações, encontramos campos com vegetação luxuriante e com, digamos, com tudo o que precisavam para viver, as mandiocas, até, digamos, melancias e outros imensos legumes, etc., que eram necessários à sua alimentação. No dia 6 de julho, 5 dias após o início da Nogórdio, cai nas mãos das forças portuguesas a base de Moçambique. A base encontrava-se abandonada e durante a batida nas proximidades os paraquedistas foram flagelados 2 vezes. Recordo-me, a 15 de julho de 1970, um ataque com o morteiro 82, portanto, dirigido para o local onde nos encontrávamos, ou seja, a zona onde estava instalada a base de Moçambique. 12 ou 18, não me recordo bem, granadas de morteiro 82, que caíram no perímetro que nós ocupávamos. Com o morteiro fazia fogo da própria base para fora. E depois ia ver onde é que tinha caído, conheciam bem a mata, onde é que tinha caído a granada, e agora, a seguir, era só fazer ao contrário. Quando nós entramos na base, eles estavam no sítio onde tinham caído as granadas e fizeram o tiro com os mesmos elementos, mas ao contrário, virados para a base. E aí acertaram em cheio. As informações recolhidas pela DGS revelaram-se imprecisas quanto à localização exata das bases. Embora o ataque à base congonhana tenha sido lançado a 6 de julho, só no dia seguinte foi possível detectá-la. O agrupamento de comandos assaltou a base, que, à semelhança da de Moçambique, se encontrava abandonada. Ora, tendo aberto um caminho no Planalto até um sítio onde se julgava que estivesse a base, e depois ainda ter que andar à procura da base, por terra, por um lado, fizeram-se operações nesse sentido, e pelo ar, por outro lado, quer com helicóptero, fiz vários sobrevoos, eu, o próprio comandante do agrupamento e o próprio comandante da operação, que é o Coronel Videira, paraquedista, tudo levava a acreditar que é evidente os artilheiros entre comas da base congonhana
não estivessem perfilados e emparados à espera que nós lá chegássemos. Não foi surpresa para nós isso suceder, porque na verdade, quer dizer, nós queríamos principalmente terminar com um poder existente organizado e que eles classificavam quase como área libertada, onde procuravam levar figuras políticas que os apoiavam para mostrarem a sua possibilidade. Na base congonhana, apreenderam-se alguns documentos, embora de importância relativa. Contudo, a descoberta de um arsenal permitiu a apreensão de várias armas e munições de fabrico soviético e chinês. Esta atividade diminuiu substancialmente o potencial bélico da Frelimo no Planalto dos Macondas. Eu não tinha uma ideia concreta de como é que seria uma base, pois apenas só em teoria poderia conhecer. As duas bases que conheci foram a base congonhana e a base de Moçambique. Na base congonhana verifiquei que havia uma estrutura bastante razoável e de bom gosto até, onde se poderia viver e onde se poderia até ensinar e criar formação não só de guerrilheiros, mas também formação humana às pessoas que lá estivessem. Não me parece que fosse uma base tão de levante quanto as bases normalmente da guerrilha poderão ser. A razão disto também, que me leva a dizer isto, é que os paióis que foram encontrados eram extremamente valiosos e grandes, o que normalmente não se faz numa chamada base só de passagem. A guerrilha, que foi levada a cabo pela Frelimo, estava relativamente bem equipada. Eu quase diria que havia alguma paridade de armamentos, excluindo a aviação. Apanhámos ainda muito material que estava armazenado, reservas deles, tudo. Tomámos conta das bases fundamentais e destruímos toda a estrutura que havia dos Macondas. A operação ocorre, de facto põe, como se dizia naquela altura em termos militares, a Frelimo em desequilíbrio, não é? Porque há muito debate sobre o discurso vitorioso da Frelimo, dizia que a operação falhou, não nos fez mal nenhum. Do lado do Caúza dizia-se que a operação arrasou o inimigo, etc. Mas é importante reconhecer que, de facto, a Frelimo foi duramente atingida, mas que atrás disso havia uma incompreensão, penso eu, do Caúza, do tipo de guerra em que se estava em presença. When Arriaga was appointed commander-in-chief in Mozambique, he wanted to change the campaign into a more American-style operation. He himself had been military attaché in Washington and had learnt a great deal about the way America was fighting the war in Vietnam, and he believed that helicopter-borne assaults on guerrilla strongholds and guerrilla positions was the right way to fight this war. And that, of course, is what he achieved during the Operation No Godio. But this, of course, is a very expensive way of fighting a war, to move whole armies around by helicopter. And Portugal did not have the resources to maintain a war on that scale. O No Godio é, para mim, apenas o pico de uma campanha. Mudou-se um pouco a filosofia. E a filosofia que ficou clara foi: vamos fazer com que o inimigo não tenha descanso. Portanto, um esforço constante e prolongado no tempo sobre a área do teatro de operações iria certamente criar dificuldades e facilitar a desarticulação organizacional do inimigo. Simplesmente, isso eu creio que era uma filosofia que estava além das capacidades do país de produzir poder, homens, poder aéreo e viaturas para garantir um esforço durante tanto tempo. Temos que nos recordar que estávamos
numa guerra de guerrilha e nós estávamos a fazer contra-guerrilha. E, portanto, algumas das minhas críticas ao conceito de operação é que a operação, digamos, toda ela tem um estilo demasiadamente convencional para os objetivos que foram propostos e que foram aceitos pelo general Cousa da Arriaga. E, dada a extensa preparação que a Operação Nó Gordo exigiu, uma concentração de material e de pessoal em Moeda, em Angololo, eventualmente em Sagal e Aca, essa longa preparação, na minha opinião, eliminou o fator surpresa, ou prejudicou o fator surpresa. Eu acho que a Operação Nó Gordo teve, para todos aqueles que viviam no Planalto de Moeda, como companhias de quadrícula, teve a grande vantagem de poderem respirar, pelo menos durante o tempo em que eu lá estive e que a conheço, e que conheço os resultados. Acho que se passou de uma situação de aperto constante por parte do inimigo, de limitação de movimentos, para uma situação diversa. Pareceu-me que foi possível, em termos organizativos, em termos logísticos, pôr de pé e desencadear e executar uma operação vasta daquela natureza, tendo em conta que as acessibilidades estavam difíceis, tudo isso. Enfim, penso que correspondeu à capacidade logística do exército português da época. De uma forma muito clara e correndo o risco até de ser um pouco simplista, eu acho que a Operação Nó Gordo foi um erro estratégico e foi uma derrota para Portugal, não é? E que marcou claramente dois períodos, portanto, a transição para a última fase da guerra, em que se tornou claro que não era possível uma solução militar. Houve balanços que eu comecei por fazer logo na altura em que lá estava, em que eu comecei a ver acumularem-se uma série de mortos. Na zona de Moeda que nos foi atribuída e onde nós fizemos umas tendas e que habitámos até começar a operação propriamente dita, e de onde partimos para a operação, era muito perto de nós a casa mortuária. E nós começamos a ver que no período em que se estava a fazer o tal retângulo, que começaram a haver baixas nas nossas forças. Portanto, não só de elementos indígenas, mas também de elementos nossos. E depois, quando começamos a aproximar-nos do dia da partida para a operação, nesse tal perímetro começaram a haver minas e mais viaturas a arrebentarem e o movimento de helicópteros, etc. E, portanto, o volume de baixas foi crescendo. O aumento de baixas que houve durante esse período foi enorme. E foi enorme não é porque houvesse mais mortos ou mais feridos, é porque, havendo muito mais gente no terreno, passou a haver uma questão de probabilidades mais baixas. E isso abana, digamos assim, a capacidade de estar das pessoas, quer as que vão, quer mesmo as que dirigem o sistema. Sob o aspecto político, sob o aspecto de eficiência, na verdade, sob as forças adversárias, eu considero que foi uma operação de resultados plenos. So this was an important propaganda coup for the Portuguese. They were able to demonstrate that they fully controlled the whole of the province of Mozambique. On the other hand, it clearly had no long-term military effect, because Frelimo was able to shift its operations to the Tet area, and Caetano gave orders to Arriaga to end the operation simply because it was becoming too expensive to sustain into another campaigning season. Em 1973, o general Cousa de Arriaga é substituído no comando militar de Moçambique. A guerra continuaria ainda até abril de 74.